Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao No Capítulo Convida. Aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. A gente pede para que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube, no capítulo anterior, que ative as notificações, para que vocês possam conferir os nossos conteúdos. A gente grava todo mês o vídeo com tema, seja uma novela ou uma minissérie. Temos os convidados no capítulo Convida, que é esse quadro que a gente ama tanto conversar com o pessoal sobre novela. E nós temos as nossas lives mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 8h30 da noite, a gente está aqui no YouTube, conversando, fazendo um giro aí do que aconteceu no mês, notícias, o que a gente está assistindo. Então se inscreve no canal para que vocês possam saber disso tudo, receber esses conteúdos e também segue a gente no Instagram, @no capítulo anterior. Lá a gente coloca os avisos de quando vai ter a conversa com o convidado, o vídeo, as lives, algum corte referente ao vídeo que a gente produz. Então segue lá, @no capítulo anterior, para ficar por dentro de tudo. E também as nossas redes sociais, eu sou @nat.natv lá no Instagram, aonde você vê os conteúdos que eu faço de TV, entretenimento e também os outros espaços digitais que eu habito, que no caso é o Twitter, o X, e o meu blog onde eu escrevo conteúdo sobre o assunto. Amiga, deixe suas redes. Então, como esse momento estou mais low profile, não tô nem postando muito de novela nas redes sociais, nada. Tenho conversado mais com o povo pela DM. Então, acabei fechando o Instagram e tudo mais, mas tá. Quem sabe em algum momento no futuro irei abrir para conversar com o povo de novela. Mas sigam no capítulo anterior, no Instagram principalmente, e aqui no YouTube, né? A gente também tá no Spotify, para conversar com a gente. Eu respondo por lá também. E hoje a gente tá aqui no capítulo anterior, convida, um convidado. E a gente sempre faz, assim, no começo do ano, uma listinha de pessoas que a gente pode convidar. Eu falei, eu vou chamar o Renan, porque ele. A gente começou a conversar por causa de novela e eu acho que ele traz uma coisa mais ampla de novela. Então, Renan, bem-vindo aqui no capítulo anterior, convida se você quiser se apresentar um pouquinho, falar do que você faz e tal. Suas redes sociais também Perfeito. já deixar. Olá, pessoal. Eu sou o Renan Guerra, sou jornalista, voltado mais para a cultura. Eu trabalho com música e cinema. Sempre fui apaixonado por novelas. Sempre acabo linkando as coisas que eu faço a falar de novelas. Então, sempre trabalhando nesse sentido. Faço parte de um podcast também que se chama Vamos Falar sobre Música. Inclusive, eu estava resgatando aqui, a gente tem 2 episódios lá que são sobre novelas, que são sobre trilhas de novelas, né? Que eu acho que é uma coisa que me formatou muito enquanto ouvinte, enquanto pesquisador de música. E aí, vocês podem me encontrar também nas redes sociais, que é underline Renan Guerra e tudo, eu acho. Mas é isso. Vamos começar então, bater um papinho que é. Eu tenho muita curiosidade de saber essa relação que você tem da sua profissão, que é jornalismo de música, com as novelas, além da trilha sonora. Eu acho que a novela ela tá meio que no cerne da nossa forma de consumo cultural no Brasil, né? Mesmo quem não gosta de novela foi impactado por ela de alguma maneira. E aí, basicamente, eu era uma criança muito noveleira, sempre fui muito noveleira, do tipo assim, não posso sair para brincar, pois estamos nos últimos capítulos de Alma Gêmea, e é tipo 6 da tarde no verão. E o verão no sul, só para explicar, quando tinha horário de verão, no fatídico tempo que nós ainda tínhamos, na minha cidade, por exemplo, o horário que ia escurecer era quase 9 da noite, então era tipo um horário que ainda estava dando novelas, e às vezes eu preferia ficar em casa vendo novela do que sair para a rua no sol. Então, eu já era essa criança. E aí, posteriormente, com o meu interesse meio amplo de coisas que eu gostava, o jornalismo foi um caminho a seguir. E aí eu passei a olhar com outros olhos para toda essa logística de produção, de pensar a televisão, de se pensar o audiovisual por outras maneiras. Eu acho que a gente vai desenvolvendo o nosso olhar. A própria novela e a televisão foi mudando muito nesses últimos 20 anos, então todas essas coisas meio que se uniram, assim. Então, acho que as minhas áreas de ação dentro do jornalismo sempre tiveram a ver, além da música, o cinema
e também a questão da diversidade, então são temas que eu vira e mexe, estou em volta. Então, obviamente, acho que todo esse momento que a gente passou da TV, olhando para diferentes histórias, para diferentes corpos, repensando as suas narrativas, também foi algo que eu vivenciei de uma maneira muito próxima enquanto espectador e também enquanto jornalista, né? Acho que não sei se responde a pergunta. Eu acho que a televisão, pelo menos comigo, eu brincava, gostava de brincar de brinquedo, mas a televisão sempre foi uma companheira, e é até hoje, né? Eu tenho, por exemplo, a minha irmã não assiste muito televisão e ela fica assim, ai, mas por que você tá assistindo? Tem coisas que a gente sabe que já não tem mais aquela qualidade, aquela coisa, mas a gente continua assistindo. E é muito interessante o quanto que as novelas moldam a gente, né? Assim, os nossos gostos. E agora com essa possibilidade de rever coisas que a gente gostava com mais maturidade e também poder ver coisas diferentes no streaming, né? Falando de novela assim no Globoplay, é muito interessante. E aí a gente falando sobre isso, o que assim você gosta de assistir ou o que você já parou para ver dentro assim do Globoplay que você nunca tinha visto ou só tinha ouvido falar, ou até as coisas que você gosta assim de assistir de novelas. Eu fui uma pessoa que assistiu muito o Viva, né? Que agora mudou para Globoplay Novelas. Então teve muita coisa que eu não tinha pegado que eu assisti já nas reprises do Viva, porque foi uma fase de transição que eu tinha saído da faculdade, eu estava trabalhando mais em casa, então era uma coisa que às vezes eu estava trabalhando em casa e a minha TV ficava a tarde inteira assistindo novela no Viva. Então teve várias coisas que eu revi ali naquela fase em que o Viva estava com muitas reprises interessantes, assim. E aí, com a chegada do Globoplay, teve esse processo deles irem colocando algumas coisas. Uma das coisas que eu assisti foi Vale Tudo, que acho que foi muito simbólico, assim. Eu assisti várias, eu voltei muito para as minisséries, então eu estava revendo várias minisséries, então eu revi O Quinto dos Infernos, do Carlos Lombardi, eu revi Presença de Anitta, então eu estava revendo essas coisas. Agora está na minha lista, mas eu não consegui começar, que eu quero rever Queridos Amigos, da Maria Adelaide Amaral, que eu lembro que é uma coisa que me marcou muito, e é muito curioso porque foi uma coisa que eu só vi na época que passou, e eu estava falando para um amigo esses dias, como hoje em dia eu moro em São Paulo, e eu estava pensando como a série me marcou na minha relação com São Paulo, assim, como as pessoas, os personagens da série me mostraram coisas. A gente estava passando por cima do viaduto do Chá, e eu falei, aqui tinha muitas cenas icônicas é, de Queridos Amigos, e também tem uma cena de A Favorita, eu acho que eles gravam em cima do viaduto do Chá, são duas coisas marcantes, assim, ficaram na minha memória. E aí eu também estava pensando, nesse mesmo dia que eu falei com ele, estava falando a falta que faz um video show, assim, porque eu lembro do video show mostrando como eles gravavam todas essas externas de Queridos Amigos, e aí algumas coisas que me marcaram nessas matérias era como eles gravavam tudo ao vivo, e às vezes eles molhavam as ruas à noite para ficar brilhante na tela, né, quando a gente via. E eu lembro que a outra coisa que me marcou dessa matéria do video show era que eles falaram que todo o figurino da novela foi garimpado em brechós, com roupas que eram realmente dos anos 80. E aí, esses dias eu estava falando de novo, falando assim, gente, o Globoplay deveria ter um video show para o Globoplay. Não precisava ser um programa pro programação normal do dia a dia, mas um video show que tivesse esses bastidores de novela, essas logísticas da parte de trás mesmo, dessa produção, que eu acho que é algo, querendo ou não, a Globo, quando a gente compara ela com outras emissoras do mundo, é um padrão de produção e de qualidade e de entrega muito absurdo, assim. Então, é muito interessante saber como essa máquina funciona, né? Mas eu acabo, querendo ou não, o Globoplay é um dos streams que eu mais assisto mesmo. Eu também, é o que eu mais consumo. Achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou de ter um vídeo show para dentro do Globoplay. Eu acho que faz falta. Era um programa que era os bastidores do que a gente adora consumir, então era bem legal. Certo que nos últimos anos já não estava mais daquele jeito que a gente é super saudoso, né?
Eu acho que nos Ai, últimos anos ele já estava com outro formato, né? Que ele foi mais para um outro lado de brincadeira, de game, que eu acho que não era o mais legal. O mais legal sim, dele era essa fase que ele realmente era jornalístico, assim. Tanto que a gente tinha jornalistas que apresentavam, era tipo a Cris Couto, eu lembro que eu peguei muita fase da Cris Couto, que tinha muitas matérias dela mostrando esses bastidores da TV. E eu acho que uma outra coisa que o video show trabalhava e era muito importante é para essa memória da TV. Eu conheci todo esse histórico de TV a partir do video show, que eles faziam assim, no ano tal, a novela tal tinha tal coisa. Então eles iam relembrando coisas. Então tem coisas que estão na minha memória, mesmo eu não tendo assistido necessariamente as novelas, mas por causa do video show. E querendo ou não, a gente vive um tempo que a gente tem tão pouca memória das coisas, né? As coisas parecem tão fluidas, que eu acho que ter esse tipo de coisa é interessante, que é o próprio projeto do Globoplay, né? De resgatar várias coisas que às vezes a gente não tinha mais acesso. sim, e estava falando de cenas assim que se passam em São Paulo. Essa questão que você falou me fez lembrar quando eu fui na FAP a primeira vez, que nas novelas da Maria Adelaide Amaral sempre passa bastante ali aquela parte da FAP. Nossa, quando eu fui ali, eu fiquei, ai, nossa, tal cena já aconteceu ali. É muito interessante como assim a relação, né, das novelas São Paulo e como a gente está em São Paulo tem essa relação. A gente viu no vídeo e vai no local e tem esse momento que é bem legal, né? Eu acho que tem essa relação. Acho que a maioria das novelas se passa no Rio, né? E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui, eu sempre fico muito encantado com o Rio. Eu acho que é uma cidade que encanta qualquer pessoa que chega. Mas eu lembro que as primeiras vezes eu ficava muito encantado, porque é isso, eu sou muito apaixonado pelo universo do Manuel Carlos. E aí eu lembro que numa das vezes eu estava com uma amiga e a gente teve que trocar de apartamento que a gente estava e a gente foi para um Airbnb que era no Leblon. E aí eu lembro que eu fiquei muito encantado. Todas aquelas coisas da novela existiam. E aí eu achei assim. E eram as coisas mais banais. Eu lembro que uma das coisas que me encantou era o elevador, porque o elevador tinha aquela grade que a gente tem que puxar assim para fechar, igual o elevador de Laços de Família. Aí eu ficava assim: tudo que tem na novela realmente existe, e o mundo é igual, e os apartamentos são realmente imensos. Eu entendi por que as Helenas moravam nos apartamentos imensos. E aí você fica assim, nossa, é meio maluco, porque a gente realmente convive em outras realidades, em outras logísticas. E aí é interessante também como a TV nos constrói esses imagéticos. Sei lá, as novelas da Glória Pérez filmam os subúrbios cariocas, os bairros, de uma forma muito rica. Quando você conhece esses bairros, você vê que tem aquela logística que parece assim, das pessoas na porta, uma olhando a vida da outra. Isso ainda existe no Rio, assim. Então é muito interessante quando a TV também capta alguns pontos da nossa vida, assim. Óbvio que a gente fala da novela, está muito restrita, especialmente na maioria das vezes, a São Paulo e Rio, mas eu acho que é um retrato muito interessante do Brasil. A gente sempre comenta que essa dualidade da novela, que ela traz esse imaginário, né, de desejo. A Nath sempre fala disso, é, das pessoas terem coisas nos apartamentos, assim, classe alta, os personagens terem coisas nos apartamentos e tal, que a gente quer ter, que é um desejo, né? Quero ter aquele apartamento, quero ter essa vida, mas ao mesmo tempo ela traz essa coisa da realidade. E aí, quando a gente se depara com essa realidade que não é nossa, você fica, eu achei que era uma fantasia do que eu queria ter, mas na verdade é real, tem pessoas que vivem essa vida mesmo. Sim. Esses dias apareceu para mim no TikTok o vídeo de um moço que ele ficou muito apaixonado por duas poltronas da casa do Ferretti, em Três Graças. E aí ele foi atrás dessas poltronas, ele descobriu que era tipo um modelo específico do mobiliário brasileiro antigo, e ele achou num leilão, e aí não era a mesma cor, mas eles iam restaurar, e ele restaurou da mesma cor que era no cenário da novela. Aí eu falei, tem pessoas que têm muito dinheiro. Eu só me identifico, por exemplo, com a cena. Uma cena que passou, isso aconteceu em Três Graças, mas teve de novo agora em Quem Ama Cuida, que era uma cena que a personagem diz: você consegue me emprestar um dinheiro? Aí a pessoa fala: eu vou te fazer um Pix. Aí ela fala: não pode, senão o banco vai comer todo o dinheiro, então é melhor você me dar o dinheiro de verdade. Falei, essa é mais também a realidade do que o apartamento mobiliado do Ferretti. Exato, tem essas novelas, a gente sempre comenta, eu acho que quando Eli veio aqui, a gente estava comentando
do dia a dia de Três Graças e tal, né? Que às vezes algumas novelas se perdem. Eu acho que Quem Ama Cuida meio que tá indo nessa vibe também do dia a dia brasileiro. E aí a gente sempre acaba se. A gente quer se relacionar com a Dona Helena, né? Com o cafezinho à tarde e tudo mais. Mas aí você percebe que, putz, eu me relaciono mais com a Gerluce que tá ali tomando um café rápido em pé pra ir embora, né? Tanto que na época da Geluce, eu lembro que algumas pessoas tentaram fazer o trajeto que ela fazia de ônibus, né? E é engraçado quando a gente via o ônibus pra gente, o ônibus elétrico virou o ônibus da Geluce, a gente falava, o ônibus da Geluce tá passando, porque não tem muitos ainda, tantos ônibus elétricos pela cidade, mas a Geluce sempre estava num ônibus elétrico. E aí o Terminal Bandeira, que é onde eles gravaram muitas das cenas iniciais da Geluce, eu lembro que às vezes a gente passava por ele e falava, será que a gente vai ver a Gerluce ali no terminal pegando o ônibus dela? E é interessante que Quem Ama Cuida também estava trazendo umas cenas muito nessa linha. Essa semana que a gente está gravando aqui, passou uma cena da Letícia Colin e do Mau Mau, agora eu tô falando o nome da atriz e o nome do personagem. Ela estava meio que espremendo espinha dele nas costas enquanto eles conversavam, um papo muito de irmão, e depois tinha uma outra cena que a Isadora Garcia procurar um leite condensado, e aí eles tinham usado leite condensado, e a Letícia Colin colocava na conta do irmão, assim, o fulano deve ter pegado seu leite condensado, mas os dois tinham gastado para fazer brigadeiro. Esse dia a dia que a novela traz é muito bom, e vocês falando de São Paulo e do Rio, assim, você estava falando, eu estava imaginando os lugares onde você estava passando, porque é exatamente isso. A gente tá lá e o personagem também tá lá, e aí, não sei, meio que a ficção e a fantasia se misturam com a realidade, também se misturam com a nossa realidade, com a nossa fantasia, enfim. E criam-se memórias e imagéticos que são muito específicos, assim. Eu sinto, por exemplo, eu acho a abertura de A Próxima Vítima, por exemplo, é algo muito icônico. E aí, toda vez que eu passo pelo prédio redondo, que é aquele onde aparece a modelo no início da abertura, que é o prédio do antigo Hotel Hilton, aquela piscina onde a modelo tá, não existe, ela não é mais usada como uma piscina. Mas toda vez que eu passo por esse prédio, eu lembro da abertura de Próxima Vítima. Às vezes eu estou saindo do metrô no Trianon MASP, que é o metrô também que aparece na abertura. Às vezes eu lembro da Próxima Vítima. E aí é curioso, quando eu falei que eu reassisti Presença de Anitta, e aí eu não lembrava que Presença de Anitta se passava em São Paulo, que eles moram em São Paulo e eles vão para o interior. Eu lembrava muito claramente que tinha uma cena de tiroteio no início da novela, da série, né? Só que a minha cabeça de Manuel Carlos é Rio de Janeiro, eu pensava que era no Rio, mas ela se passa em São Paulo. E aí eu achei muito curioso que elas estão na Oscar Freire no início, e logo depois aparece uma cena de dois homens almoçando no Spot, que é um restaurante que fica muito próximo da Paulista, e ele fica, na verdade, um pouquinho no jardim que é atrás do prédio, onde era o prédio da Regina Duarte em Rainha da Sucata. Então tá tudo ligado, o spot fica meio atrás, é no jardim atrás desse prédio. Aí eu falei, essas memórias estão muito claras ali. Então, quando eu estava revendo Rainha da Sucata no Vale a Pena Ver de Novo, eu ficava passando, falava, o prédio da sucateira. E aí essas coisas ficam, né? Sim, inclusive a gente tem o vídeo de Presença de Anitta realmente falando disso, né? E dessa transposição de do Manuel Carlos para o interior, que gera esse deslocamento gera um pouco de estranheza na gente, porque é Manuel Carlos, mas é um Manuel Carlos ali tão contido. Eu acho que no vídeo a gente até comenta sobre isso, que a história da Anitta, ela fica ali contida naquela cidadezinha que parece que não afeta a vida deles em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, Sim. aí até em São Paulo, e ali fica só ali, sabe? É uma coisa muito E diferente do que a gente está acostumado a ver dele. eu acho que Presença de Anitta tem algo muito simbólico, que é a escolha da trilha sonora, né? A gente tem as trilhas sonoras do Manuel Carlos, elas são muito marcantes, porque elas nos trazem a presença da bossa nova. E a de Presença de Anitta, ela é completamente diferente, ela tem muita música francesa, tem algumas coisas muito refinadas, umas coisas muito diferentes. E aí isso também para mim é muito rico. E aí falando agora de trilha sonora,
que é uma coisa que eu falei, né, que acaba sempre se linkando com as minhas pesquisas, é porque a trilha de Presença de Anitta, ela mostra meio que essas possibilidades da televisão de fazerem com que as pessoas tenham contato com outros artistas. A Maísa é um nome que muitas pessoas, antes da série dela passar na Globo, a maioria das pessoas conhecia a versão dela de Nemikitepá, que tá na abertura de Presença de Anitta, que é uma música que, sei lá, a versão dela já foi usada pelo Almodóvar em filme dele dos anos 80, assim. E é uma coisa que aparece ali na TV no dia a dia. E essa relação da TV com a música é muito rica, porque você pensa como as pessoas têm contato com outras coisas que às vezes elas não teriam contato se não fosse pela TV colocar essa possibilidade. Eu acho que um exemplo claro é o que a gente está tendo agora em Quem Ama Cuida, com a música da Rosalía tocando ao fundo das cenas da Letícia Colin, assim. Muita gente chegou a uma música que não é uma música popular da Rosalía, é uma música diferente nesse último disco dela, e ela é tão bem usada na novela que as pessoas passaram a relacionar a música da Rosalía com a Letícia Colin, então isso cria-se esse imagético para quem assiste a TV, né? Sim, você citando, achei muito interessante você citar esse acesso que a novela traz a coisas a culturas, vamos dizer, ou itens culturais que normalmente a gente não vai ter acesso, né? Você até citou a Almodóvar, que é uma coisa que eu vi, assim, às vezes sendo citada, nas novelas do Manuel Carlos, vamos ver o filme do Almodóvar. E é uma coisa que eu acho que no Brasil ele não é tão popular assim, ele é mais Sim. popular na comunidade LGBT, mas pro público no geral não é. E acho interessante ser citado assim, né, nas novelas. Eu lembro quando eu estava revendo Mulheres Apaixonadas no Viva, que eles passam tudo completo, tem uma cena específica que na época que a Suzana Vieira, a personagem dela, a Lorena, já tá com o Expedito, né, o namorado mais novo dela. E aí tem meio aquela coisa dela mostrar coisas que ele não conhece para ele. E aí eles estão todos no quarto assistindo Tudo Sobre Minha Mãe, que é o filme do Almodóvar que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. E é um filme, é o meu filme preferido da vida. E aí é muito interessante que a menina, a filha da Lorena, né, que é a Júlia Almeida, que também é a filha do Manuel Carlos, ela tá, tipo, emocionada, chorando, aí a cena passa e ela diz, eu sempre choro toda vez que eu vejo esse filme. E aí a Suzana Vieira dá um texto meio sobre maternidade a partir do filme. E é muito legal, quando eu estava revendo Mulheres Apaixonadas, o quanto eles citam várias coisas, assim. E aí eles falam, eu lembro que tem uns episódios que eles ficam falando sobre o fato de que O Homem que Copiava, do Jorge Furtado, tinha estreado no cinema. E aí umas 2 ou 3 pessoas citam durante a novela, tipo, acabei de voltar do cinema, fui ver O Homem que Copiava. Aí outra pessoa diz, ainda tá na minha lista, ainda não consegui assistir, tenho que ver, todo mundo tá falando super bem. E aí é legal porque isso é inserido de uma forma muito natural, que são conversas que a gente tem no dia a dia, né? Você recomenda as coisas para os seus amigos, e isso está inserido de uma forma natural. E aí eu acho que é isso, também cria essa relação de que a pessoa tá vendo essas coisas de diferentes maneiras. É o próprio fato dos personagens nas últimas novelas não, mas já há algum tempo sempre tem personagens que leem, né? E as pessoas ficam muito interessadas no que eles estão lendo. Acho que isso é muito legal. E você falando de cinema, né, dos personagens comentando de ir no cinema, é interessante que os personagens tanto do Manuel Carlos quanto do Silvio de Abreu vão muito ao cinema. A gente não vê direito eles no cinema, mas eles comentam muito que estão indo no cinema. E hoje em dia a gente não vê, né, mais personagens comentando, não sei se é porque, não sei, em algumas cenas parecia que era propaganda dos filmes, né? Tal filme tá estreando, a gente vai ver. Mas hoje em dia a gente não vê as pessoas comentando, os personagens das novelas comentando que estão indo ao cinema e nem as pessoas, assim, é muito raro. Não sei se é no meu círculo tal, mas as pessoas não estão indo tanto no cinema ou As não, pessoas vão. estão indo menos ao cinema, e eu acho que também tinha essa coisa que era meio. Eu acho que até tinha uma inserção que era, às vezes, de propaganda, porque, por exemplo, o próprio Homem que Copiava era distribuído pela Globo Filmes, por mais que não fosse uma produção da Globo Filmes. Acho que tinha essa correlação, mas eu acho que tinha um desejo dos próprios autores de se conectarem com isso, de fazerem essas referências ao mundo real, assim. Porque o Silvio de Abreu sempre fez isso, né? As novelas dele sempre têm links muito claros com coisas da atualidade ou do mundo externo à novela. E o do Manuel Carlos, obviamente, tinha um contexto de comunicação com o real,
que era muito veloz, né? Tanto que tem a história de que ele geralmente os atores recebiam os textos em cima da hora porque ele escrevia para que o texto do capítulo fosse tão quente quanto o jornal que a gente recebia de manhã. Isso parece meio exagerado, mas para as pessoas que talvez não viveram o impacto de, sei lá, Mulheres Apaixonadas, por exemplo, é uma novela que impactou como a gente discute diversos temas no Brasil, né? Ontem saiu uma notícia de que a Maria da Penha estava completando 20 anos, né, a lei. Se você pensar, Mulheres Apaixonadas é de 2003, e na novela, eu lembro que o Manuel Carlos falou que a grande dificuldade dele era o que ele faria com o personagem do Dan Stubach, que era o personagem que violentava e batia na esposa, né? Porque ele não tinha leis que dessem respaldo e segurança para aquela personagem. Então, a partir dali, a discussão sobre violência doméstica cresceu, assim como o Estatuto do Idoso foi assinado, era a época de que se discutia o desarmamento, isso também foi pauta na novela. Então, é meio absurdo pensar, hoje em dia as pessoas falam que a novela não tem uma relevância tão grande, e talvez ela não tenha mais o mesmo impacto social que tinha antes, mas o número de espectadores assistindo uma novela hoje em dia ainda é, tipo assim, o triplo de qualquer série americana que as pessoas acham que é o grande sucesso do momento. Assim, a quantidade de pessoas que está todo dia vendo Quem Ama Cuida é muito maior do que qualquer Game of Thrones da HBO, assim. Então é meio absurdo, né, você pensar isso, porque nós somos um país muito gigantesco, então a novela segue tendo um impacto nos nossos assuntos. E hoje a gente não consegue mais ter essa dimensão de números, porque tem o fato das pessoas que assistem a novela no ao vivo, e hoje você pode ver a novela a qualquer momento, porque tá lá no Globoplay, né? Eu ainda sou a pessoa que assiste no ao vivo, mas hoje em dia, o número, como você falou, tem um impacto muito grande e sempre tem essa coisa assim da audiência e o fato de poder ter a novela em qualquer tela a qualquer momento, acho que aumenta mais isso, né? Você pensa, como você falou, essa questão do impacto, também é uma coisa bem difícil de mensurar, porque às vezes eles consideram, essa novela está indo bem porque ela está dando X pontos de audiência. Mas aí eu penso assim, gente, se a novela está indo bem, tem essa audiência, mas não se comenta nada dessa novela, que sucesso é esse, né? E aí você pensa, tanto a novela anterior, Três Graças, quanto agora Quem Ama Cuida, elas têm um impacto na internet que eu vejo pessoas de diferentes grupos e estratos sociais que eu acompanho comentando ou se pautando a partir da novela, assim. Então é muito interessante quando você vê a novela indo para outros espaços e gerando esses debates, essas conversas, essas questões que estão para além, né? Então acho que isso é muito muito rico. E aí também tem o fato de que eu penso assim, quando a novela se expande, ela cresce na internet, eu acho que ela ganha outras camadas, assim. É só você ver, por exemplo, na minha bolha, nessa última semana, as pessoas ficaram muito animadas com o desenvolvimento do plot do Mau Mau em Quem Ama Cuida. Obviamente, eu estou inserido numa bolha LGBT, eu tenho muitos amigos que acompanham a novela, mas as pessoas estavam muito animadas com o rumo que essa história estava tomando, assim. E aí eu acho engraçado quando essas coisas se expandem para outros lados e mostram o impacto que a novela tem para que as pessoas discutam determinados temas, para que elas se interessem, às vezes, por determinados temas, ou às vezes até descubram coisas que elas não conhecem, né? Eu ia tocar justamente nesse assunto, que eu ia te perguntar, mas eu acho que você até já respondeu, se você acha que tem esse espaço para um debate mais profundo nas novelas de hoje em dia. Eu acho que tem aonde há esse interesse para que essas coisas se desenvolvam. Eu acho que a gente tem no próprio jornalismo, como eu falei, a falta de um video show, né? Mas muitas vezes um jornalismo de cultura nos sites, especialmente nesses sites mais clássicos, ele virou muito um clickbait. Então eles têm muito mais interesse em uma notícia rápida, veloz, que gere esse debate e que gere clique, que gere compra, consumo de alguma coisa. E aí eu acho que a abertura da internet para outros canais, outras possibilidades, rendem outras discussões. Então, acho que a gente tem outras possibilidades de se pensar a partir da novela. Eu acho que quando a própria novela já gera outras produções da própria Globo que expandem o tema, isso já é muito rico. Então, eu sou realmente
jornalista que é fã daquelas matérias que é, você viu o que passou ontem na novela? Vamos explicar mais sobre esse tema. Aí eu acho isso muito legal quando isso acontece, quando se desenvolve essa questão. Eu lembro que quando Três Graças foi entrar no ar, eles fizeram um Globo Repórter especial sobre gravidez na adolescência para se conectar ao tema da novela. Eu acho isso muito rico, porque expande a ficção e traz essas questões para a realidade e coloca outros debates em pauta. Mas eu acho que é aquilo que eu falei, né? O impacto da novela ainda é muito grande. Então, quando você tem a possibilidade de criar esses diálogos com outros temas e com outras questões, é algo que gera debates muito ricos. E eu acho que esses debates são extremamente importantes e a gente vê que eles mexem com determinadas coisas quando a gente vê o fato de que nos últimos tempos a gente passou por vários momentos de, sei lá, cortes em tramas que eram muito progressistas, digamos assim, né? Seja lá o que seja progressista, um casal gay só existir na novela, né? Mas, enfim, para alguns setores isso era muito progressista, e aí, em alguns momentos, a gente viu personagens tendo suas histórias diminuídas. Então, significa que, de algum modo, tinha um impacto. Se estava incomodando alguém, está impactando. Bom você já tocar nesse assunto do LGBT nas novelas, que eu acho que é um assunto que rende bastante. Ainda mais agora que a gente tá vendo, a gente não teve nada de LGBT. A gente teve o personagem trans, né, que foi muito importante. A gente, inclusive, quando no nosso vídeo de Três Graças, a gente comenta sobre a trajetória da Vivi em Três Graças, mas a gente não estava vindo com personagens muito relevantes LGBT. E agora a gente teve dois personagens da Vivi e agora o irmão da protagonista, né, que tá tendo um destaque bem grande, pelo menos também na minha bolha ele tá tendo um destaque grande. E aí, mas a gente não tem nas outras novelas, nas novelas das 7, novela das 8 a gente não tem isso. Então, não sei se a gente continuamos andando na representatividade, demos passos para trás. Eu acho que a gente deu uma estagnada em algumas coisas, porque, querendo ou não, a gente avançou de forma muito veloz nos últimos anos. Eu acho que a gente conquistou espaços muito grandiosos. Teve momentos ali que a gente tinha basicamente personagens LGBTs em todas as novelas, em tramas bem desenvolvidas. Eu acho que a gente teve passos em falsos que foram muito complexos, tipo o casal lésbico de Vale Tudo, que a gente achava que ia ser uma grande questão, porque o casal original da novela de 88 gerou debates muito ricos e ele foi um casal apagado, né? A gente viu a insatisfação das próprias atrizes envolvidas nesse papel. Eu acho que a gente passou por esses momentos que a gente ouviu muito essas fofocas e disse-me-disse de que algumas coisas foram cortadas, né, de várias novelas, mas eu acho que a trama do Mau Mau agora, em Quem Ama Cuida, ela é muito rica porque ela coloca de novo essa tensão. Eu acho que o fato de ter o Tony Ramos como esse personagem que tem falas homofóbicas é muito interessante, porque ele não é o vilão da novela, pelo contrário, né? Ele é meio que o patriarca dessa família, que é extremamente batalhadora, extremamente complexa, e acho muito interessante esse arco que eles estão construindo, a cena que a Letícia Colin conversa com ele sobre esse tema. É tipo assim, aulas, o texto é maravilhoso e os dois estão incríveis, assim, e é muito bonito como ela tensiona isso, falando dessa desconstrução de enxergar o outro e de mostrar a complexidade que é existir quanto uma pessoa LGBT, porque ele fala que ele quer proteger ele e que ele tem medo das violências que ele vai sofrer na rua, só que aí por causa disso ele gera violências dentro de casa, né? E é muito interessante como eles usaram esse caminho para contar essa história. E eu acho que o fato da gente ter o Tony Ramos é fantástico, porque eu falei, é a primeira vez em muitos anos que eu fico com raiva de um personagem do Tony Ramos, porque ele parece tão realista, a forma como ele o texto e as construções do personagem reagiam a qualquer traço LGBT na experiência do Mau Mau, e esse personagem reagia de uma forma muito verdadeira, assim. E aí eu acho a riqueza da gente ter Tony Ramos e a gente poder assistir ele todo dia na TV é sempre fantástico, né? Sim, mudando um pouco de assunto, você acha que
a novela, ela ainda pode ser usada como referência num sentido amplo, assim, porque a gente teve várias fases, eu acho que principalmente a gente que foi jovem ali entre 2000, 2010, até 1990, final de 90, em que a gente teve essa parte da novela ser considerada trash, né, um produto meio até rechaçado pelos jovens, aí depois teve a volta de novo da novela como algo cult, a ser reverenciado, pesquisas de universidade. E agora eu vejo que essa coisa da novela ser considerada trash está voltando de novo para o público geral, não só para os jovens. Eu tenho bastante contato com gente mais jovem e eles não assistem novela, assim, eles acham que é uma coisa nem de gente velha, eles acham que é uma coisa que não tem relevância nenhuma. E você acha que a novela ainda pode ser usada como referência? Eu acho muito absurdo, né, as pessoas tratarem como um produto menor, ainda mais considerando que a gente vive um momento que, apesar da inteligência artificial, de alguns erros e acertos da Globo nos últimos anos, a gente vive um momento da novela tecnicamente muito rico, assim. Às vezes eu tô assistindo Quem Ama Cuida e eu fico assim, a Mora Maltner é artista, porque tem uns enquadramentos, uns usos de cores, umas coisas muito lindas. E é assim, a novela das 6, A Nobreza do Amor também tem isso, de um cuidado, um refinamento estético para determinadas cenas, de enquadramento, de forma que os atores são mostrados. Eu acho que A Nobreza do Amor tem uma luz que é muito única para filmar os atores negros, por exemplo, que era uma coisa que muitas novelas falhavam, e os atores aparecem assim absurdamente lindos, assim bonitos, bem enquadrados. Eu acho isso muito rico tecnicamente. Eu acho que a novela tem essa questão de que às vezes as pessoas tentam diminuir o valor dela, só que eu sempre penso assim, gente, a gente vive num país riquíssimo culturalmente. E alguns dos nossos maiores nomes no trabalho artístico, cultural, em algum momento ou outro se envolveram com novelas e trabalharam com novelas, e levaram novelas muito a sério. Eu acho que a entrevista das três atrizes recentemente no programa no Conversa com Bial, especialmente as falas da Isabel Teixeira, mostram a relevância da novela para os atores também. O fato de que, basicamente, os nossos maiores atores já fizeram novela e fizeram coisas muito históricas em novela. A gente pensar que a gente cresceu vendo a Fernanda Montenegro, o Paulo Altran atuando em novelas é uma coisa assim completamente surreal, porque a gente vê nos outros países a TV durante muitos anos foi vista como uma forma de arte dramatúrgica menor. E no Brasil não, a gente vê os nossos grandes atores atuando. Eu lembro de ver, sei lá, quando a Tônia Carreiro aparece em Senhora do Destino, eu não fazia ideia de quem era a Tônia Carreiro, mas ela estava na novela e eu lembro de ver muitas matérias explicando a importância de Tônia Carreiro estar numa novela. E aquilo foi muito assim, tipo, abriu a minha mente, assim. E aí você vê outros tantos nomes que são fundamentais. Eu sou completamente fã, já falei aqui do seu Tony, né? Acho que ficou claro isso, mas eu também sou muito fã do Antônio Fagundes. E eu fico muito feliz quando ele está em novela. E eu acho muito incrível que o Antônio Fagundes é uma pessoa que faz novela. Ele está sempre com alguma peça de teatro em cartaz. E ele faz muito cinema. Então ele tem muitos filmes. A filmografia dele é imensa. E aí eu lembro que uma das coisas que me marcou é que ele organizava os horários dele para poder estar na novela, fazer teatro e ainda assim fazer filme. Então, quando ele fazia aquele filme Quando Eu Era Vivo, do Marco Dutra, o Marco Dutra falou que às vezes eles gravavam muitas cenas de madrugada, que eram os horários que o Antônio Fagundes tinha livre, e ele preferia gravar de madrugada para facilitar para a equipe. Então era tipo assim, completamente absurdo. Um homem como o Antônio Fagundes, e aí ele organizando a agenda dele toda para para existir em torno da arte que ele acredita que é a arte da interpretação e, obviamente, fazendo isso em grandes novelas. Assim, a gente pensa, recentemente faleceu o Benedito Rui Barbosa, e você pensa, sei lá, alguns dos grandes personagens masculinos da televisão foram criados pelo Benedito e ganharam vida a partir do Antônio Fagundes. Então, eu acho que a novela tem uma riqueza, uma complexidade, que eu acho que sim, tem momentos que às vezes você assiste algumas novelas e fala assim, meu Deus, o gênero está morto, mas é que às vezes a gente gosta de ser exagerado. Mas tem outras novelas que mostram essa riqueza, essa possibilidade de você ter outras narrativas, de você ter outras histórias surgindo, de você ainda ter tanta coisa para contar, né?
Eu acho que a gente está tão acostumado, assim, principalmente a gente que vem de gerações mais jovens ali, geração X, a partir da geração X, a gente não tem, a gente não tem ideia de quão privilegiado a gente é de poder assistir, a gente está no conforto da nossa casa e poder assistir esses grandes da teledramaturgia ali, né? Não é todos os países que têm uma televisão e uma máquina televisiva tão grande quanto a Globo, que chega em tantos lugares no país, e ainda o Brasil nessa dimensão que é, e que tem tantas, que consegue trazer perto da gente esses gigantes, assim, eu fico muito, ai, eu acho magnífico. E até nesse sentido de relevância e de riqueza cultural, a gente citou antes as trilhas sonoras das novelas do Manuel Carlos, e é muito interessante você pensar que, sei lá, a bossa nova, as pessoas relacionam muito ao universo do Manuel Carlos, e a gente tem um arcabouço de canções referenciais que estão na nossa memória afetiva ou não, porque às vezes ela fica só grudada na cabeça das pessoas, porque elas se repetiam muito em novelas do Manuel Carlos. E aí eu acho que tem uma. As novelas do Manuel Carlos ajudaram a consolidar uma memória nacional em torno da bossa nova. E o que é muito absurdo, porque no exterior, qualquer pessoa que ouve bossa nova é basicamente tal qual um ouvinte de jazz, assim, é algo muito refinado para o exterior, é algo muito complexo. E o brasileiro já nasce com todos esses acordes, esse jeito de se tocar o violão, é uma naturalidade que a gente tem com essa poesia, goste-se ou não, mas eu acho que as pessoas têm esse contato com essa poesia que é muito rico. E isso se dá essencialmente através da novela, assim. Então é muito rico quando você pega uma trilha sonora de uma novela como Laços de Família, por exemplo, e você tem ali um wave tocando na abertura, assim. Então tem coisas que são muito simbólicas dessa riqueza cultural e de como as pessoas estão conectadas com isso, assim. Então acho que tem uma beleza em todas as coisas que são produzidas no Brasil que só reforçam a nossa qualidade. E aí acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade também de se correlacionar com isso no seu tempo presente. Eu acho que às vezes com a lente do tempo, às vezes as pessoas passam a revalorizar mais algumas coisas e enxergam isso com mais qualidade, mas tem esses altos e baixos, né? Você falando da trilha sonora, assim, eu tava pensando, e aí você falou do Wave, em Manuel Carlos, e aí me veio o Wave em Água Viva, que toca bastante, e aí a gente tem, e eu tava pensando, nossa, e aí nos anos 70, que tinha também muita bossa nova e tal, nas novelas, e é interessante porque a novela, eu acho, não sei se isso ainda acontece hoje em dia, eu acho que talvez não, mas até ali o começo dos anos 2010, isso acontecia da novela usar as músicas que estavam em voga, e as músicas que estavam em voga são músicas que vêm vindo, assim, a música brasileira que está em voga, ela nunca para de estar. Então, são as mesmas músicas que estavam em 2000, eram remix de músicas dos anos 70 ou 60, e aí sempre vem, né? Sempre tem essa renovação nas trilhas de novela, ajuda muito a gente a ouvir. Eu acho que esse impacto, eu acho que é uma coisa que talvez tenha mudado um pouco, de que antigamente, sei lá, você tinha uma música numa trilha de novela, era um sucesso na sua carreira, né? Hoje em dia acho que isso mudou, mas obviamente para qualquer artista que tem uma música na novela, ainda gera uma relação muito forte com o público. E aí você pode ver, sei lá, nos últimos anos, você pensar em artistas que eram mais alternativos e entraram em trilha sonora de novela e seu público se expandiu. Um caso claro para mim é o da Thier, quando ela foi usada nos anos 2010 em novela, o público dela se modificou muito. Mas eu acho que a novela sempre te apresenta coisas muito diferentes. Assim, a trilha, como eu falei, a trilha sonora de novela me formou muito por causa dessas coisas. Eu lembro de, sei lá, a trilha sonora de Laços de Família, de novo, né? Eu lembro que toca Baby, que é a música dos Mutantes, né? Toca na versão em inglês dos Mutantes, que é um disco que é o Technicolor, que tinha sido redescoberto, que era um disco que nunca tinha sido lançado. Foi lançado em 2000, e a minha primeira relação com os Mutantes está na trilha sonora do Laços de Família. É a mesma coisa, eu lembro o impacto de aí uma novela que só eu e mais 10 pessoas vimos, que é Pé na Jaca, que eu lembro que tocava Céu,
E eu lembro que eu fiquei muito encantado com aquela voz, que no início eu nem entendia direito o que ela falava, eu achava que ela era francesa, mas depois eu entendi que era Céu, e aí tocava essa trilha. Eu lembro que essa trilha foi bem marcante para mim, que ainda tinha Maria Bethânia, tinha umas outras coisas, tinha Milton Nascimento tocando Fazenda. Então acho que tem essa coisa de te apresentar coisas que às vezes você não teria necessariamente o contato. E aí nisso eu acho a trilha sonora atual de Quem Ama Cuida muito legal, assim, o fato de que a gente tem aí Put a Spell on You tocando umas versões malucas, e entram outras coisas, aquela música do Bad Bunny que eles resgataram, e tem uma intro que sampleia o Charles Aznavour. Então, acho que tem umas coisas muito diferentes que às vezes a gente não ouviria normalmente, e que se existisse, as pessoas acham que o público não vai estar preparado para isso. Eu acho muito interessante como o público engaja realmente quando as coisas são mais diferentes. Eu acho que, sei lá, a trilha de Verdades Secretas, por exemplo, era muito impactante como as pessoas ficaram apaixonadas pela música do Massive Attack, por exemplo. Agora está passando Além do Tempo nessa formatação especial à tarde, né? E essa semana teve a transição de tempo. E a música da transição de tempo é The XX. E aí, esse ano, quando a gente trouxe o The XX para o Brasil, nas minhas pesquisas, muitas vezes, quando eu pesquisava The XX, parecia as pessoas relacionando The XX a Além do Tempo, porque a cena de virada da novela toca The XX, quando eles estão no fundo do mar e tal. Então, é muito interessante como as pessoas têm contato com outras coisas a partir disso, e como isso cria memórias, e como isso abre portas para as pessoas. Eu sempre digo que eu, assim, tudo que eu sei de música, eu tenho a formação musical em trilha de novela, porque os meus pais não costumavam ouvir música, eles nunca colocavam música, assim, então a minha infância foi música de trilha de novela e aqueles CDzinhos de compilado que vinham no jornal, sabe? Então, e aí eu sempre fico assim, nossa, quando eu tô ouvindo uma música ou quando vem alguma música na minha cabeça, é assim, tá, de que trilha, qual trilha sonora de novela é essa música? Eu sei que é uma de uma trilha sonora de novela. E aí quando eu não consigo encontrar, eu falo, ah, então é da trilha da minha vida mesmo. Eu tava vivendo algum momento e tocou. Mas é engraçado que a trilha de novela, ela fica ali na novela, eu relaciono ela à novela, mas depois ela cresce, né? E ela fica na sua memória. E tem coisas que tem épocas da minha vida que são muito marcadas por determinadas músicas, que eu sei que às vezes estava na novela, mas eu também escutava muito. Sei lá, eu amo muito a versão de Mensagem de Amor do Lucas Santana, que toca em Laços de Família. E eu sempre escuto ela de novo. Ou, por exemplo, eu amo Quando Chove, da Patrícia Marques, por causa de A Viagem. Então tem muitas músicas que estão nesse universo que elas ficam com você, assim. Elas são a música do personagem, mas depois elas vão. No Vamos Falar Sobre Música, eu lembro que quando a gente gravou o episódio sobre trilha sonora de novelas, a gente falou que era muito impactante a trilha sonora de Mulheres Apaixonadas, que era um disco duplo, e ela tinha muita coisa gringa importante, mas tinha muita coisa brasileira, tipo os Tribalistas, o Skank, todo mundo com momentos muito ricos das suas composições. E aí é interessante fazer a propaganda aqui, no Vamos Falar Sobre Música, a gente tem esse episódio que fala sobre as trilhas sonoras de novela, que é a edição de número 41, é bem antigo esse episódio. Mas ano passado a gente gravou um que pode ser interessante para quem está nos ouvindo, que é o VFSM número 351, que a gente discute se as trilhas sonoras ainda são relevantes na era do streaming. E aí a gente fala como essa relação do público mudou com a trilha, como a trilha abre espaço para outros artistas e tudo mais. Então pode expandir esse papo que a gente está tendo por aqui. Ai, eu adorei que você indicou. Eu já ouvi o podcast. É muito bom o podcast de vocês. E você ter falado desses episódios, eu vou ouvir depois. E isso que a gente está falando me faz lembrar. Eu já falei isso em alguns vídeos que a gente já fez também com convidados. Que hoje a trilha sonora tem um jeito diferente nas novelas, porque eu não sei, né? Às vezes me passa essa sensação de que ela não é tão pensada como ela era nas outras novelas antigamente, porque às vezes, enfim, novelas antigas assim que eu tô assistindo, tem uma cena assim de um personagem, sei lá, ele tá sofrendo, ele tá vivendo alguma coisa e toca a música toda. E aí eu sempre converso com a minha mãe, tipo assim, nossa, tocava a música, e a minha mãe fala, nossa, tocava, você queria saber que música era, você queria ter o disco, comprar, e naquela época
essa questão de disco não era tão barato, era mais complexo ter disco. Essa coisa de, ai, vamos na minha casa para ouvir discos, era, enfim, um programa que se fazia. E aí a minha irmã, que não assiste tanto novela, mas eles falam, nossa, tocava a música toda, e às vezes era uma cena. Claro que também as cenas eram mais longas, nas novelas era, sei lá, 5, 6 minutos, e tocava a música completa ali, músicas pensadas para o personagem. Você citou aí quando chove de a viagem também, você já vem a Diná na cabeça. Era muito interessante como que era, e hoje eu não sei, eu sinto um pouco de falta disso, mas também tem a ver com uma transformação do cenário, tanto da música quanto do audiovisual, né? Eu acho que tem uma diferença na forma que as faixas são inseridas, né, na novela. Tem essa logística de como o tempo da novela era outro, né? Então a música tocava bastante. Tinha aquela logística também de que primeiro, uma primeira metade da novela tocava a trilha nacional e depois entrava a trilha internacional. E isso impactava muito na relação que as pessoas tinham com as canções, né? Então eu lembro, por exemplo, quando eu estava revendo História de Amor, eu fiquei um pouco psicótico com toda a trilha sonora da novela. E aí eu lembro que eu fiquei muito encantado com uma música que é meio uma música eletrônica, mas bem anos 90, assim, que ficava falando I Follow You, Crazy for You. E aí eu fiquei procurando para entender quem era isso, e aí eu descobri assim que era um grupo chamado Sect, que era formado pela Patrícia Coelho e os irmãos Borato. E aí, basicamente, o Gui Borato se transformou talvez um dos mais importantes nomes da música eletrônica brasileira no mundo. E aí, tipo, uma das primeiras inserções dele está na novela História de Amor, no momento que as pessoas estão indo para a praia, ou tem aquelas transições, sabe, de uma cena para outra. E aí eu lembro que nessa época que eu estava revendo História de Amor e eu estava meio psicótico com a trilha, eu fiquei completamente enlouquecido pela música que era o tema da Lília Cabral, que era a Sheryl Crow cantando Run, Baby Run. E aí eu achei muito curioso, porque depois eu fui ouvir esse disco da Sheryl Crow, que é o Thursday Night Music, e que é um disco que eu adoro, Thursday Night Music Club, na verdade. E aí nessas pesquisas, eu achei a capa do disco no lançamento brasileiro, e a capa do disco no lançamento brasileiro, ela vinha com um aviso, e que não era de história de amor, vinha com um aviso dizendo incluído nesse disco, All By Myself, trilha sonora da novela Pátria Minha. Então, provavelmente a gravadora inseriu Sheryl Crow em várias coisas ali naquela fase da TV, e fez sentido, porque a Sheryl Crow tem um público, nos anos 90, ela tinha um público bem grande no Brasil, e eu acho que tem essa coisa da repetição, de como a música toca muitas vezes na trama, ela fica na sua cabeça, e eu acho que isso mudou. E aí eu acho que também tem uma questão de que nos últimos anos as trilhas estavam meio perdidas, eu acho, essa logística da trilha, de como ela era inserida, e eu acho que algumas novelas agora, às vezes, elas acertam na trilha e outras parece que elas erram. Por exemplo, Coração Acelerado, que é a novela da Sete, que é a do mundo sertanejo, eu acho a trilha deles uma pobreza, porque é uma novela musical, eu penso que deveria ter uma riqueza de músicas, né? Só que é basicamente, toca muito, muito as músicas da Ana Castela e só Ana Castela. Parece que não tocam outras coisas. E os próprios personagens da novela, que são cantores, eles têm tipo duas músicas, eu acho, originais, que aí às vezes eles cantam e recantam sempre a mesma música. Daí eu fico assim, gente, é uma novela musical, poderia ter tantos outros usos da trilha, sabe? Que é, sei lá, quem ama cuida, como eu falei, tem um uso da trilha que é muito rico, que é diferente, que vai para outros caminhos. Então as pessoas relacionam já algumas músicas a determinados personagens. Eu acho que isso é legal, assim. Mas eu acho que sim, a trilha, o uso da trilha mudou. Eu acho que a trilha talvez ela não tenha mais aquelas possibilidades que ela tinha antes. E aí, nesse sentido, eu acho que às vezes, quando eles fazem séries ou coisas menores, às vezes a trilha está mais bem amarrada nesse sentido. Eu também sou um pouco obcecada com trilha sonora de novela, assim, bem de pesquisar também. Inclusive, eu ouvi esse álbum da Sheryl por causa de História de Amor, da Lília Cabral. E sigo bastante gente que fala de música e tal. E eu acho muito interessante o uso da trilha sonora de um jeito que eles faziam antes, que agora eu não vejo mais.
que é essa modificação fazer tipo um remix da música, sabe? Quando tem uma ceninha triste, aí toca o Sim, riff triste da guitarra. E tem uma coisa que eu fiquei muito, muito obcecada quando eu assisti Um Anjo Caiu do Céu, que eles fazem um remix eletrônico da música da Dido, ai, não vou lembrar o nome da música, mas é aquela bem famosa, sabe? A mais famosa dela, que toca em O Anjo Caiu do Céu. E eles colocam sempre no final do capítulo, assim, é um remix eletrônico. Nossa, eu fiquei obcecada, eu fiquei tentando encontrar essa música na internet, eu não encontrei. E tem, só tem o remix da novela. Eu exato, é lembro só na que é novela. Thank You o nome dessa música. Isso. Eu lembro que nessa época minha mãe dava aula de inglês, aí ela levou o CDzinho que a gente tinha de Um Anjo Caiu do Céu para os alunos traduzirem Thank You. E a gente nem sabia que era Dido, Daido, se era um homem, se era uma mulher, a gente não entendia direito, mas ela levou. E aí uma história engraçada de trilha sonora, o impacto que isso tem, é que por mais que a Daido tenha feito um sucesso imenso no início dos anos 2000, ela nunca veio para o Brasil, ela nunca tinha vindo para o Brasil. E uma das trilhas mais icônicas que ela fez é a trilha de O Clone, quando toca My Lover's Gone para Mel. E aí, quando ela veio para o Brasil em 2019, foi a única vez que ela veio para o Brasil, ela fez um show só aqui em São Paulo. Ela contou no palco, ela falou, gente, eu estava nos bastidores e as pessoas me avisaram que tem uma música que eu não podia não ter no meu repertório, que é My Lover's Gone. E aí a plateia já enlouqueceu, a hora que ela só falou o nome. E aí ela falou, mas eu não canto essa música faz 20 anos. Ela falou, eu só toquei essa música nos primeiros shows daquele disco, que é de 2001. E aí ela falou, eu tive que estudar essa música lá atrás, eu vou pedir que vocês me ajudem. E aí o público tinha, tipo, preparado uma coisa, a gente tinha que acender uma lanterna, uma coisa assim, na hora que ela começasse a tocar My Lover's Gone, porque eles sabiam que ela ia tocar. E aí ela ficou muito emocionada, porque é uma faixa que ela nunca tocava, e as pessoas sabiam cantar assim, do início ao fim, porque tinha essa relação com a personagem da Débora Falabella e o Clone. Então é muito interessante como tem várias faixas também de artistas internacionais que elas só existem no Brasil, assim, que então elas fizeram muito sucesso por causa das novelas. Eu acho que você viu o Cristóvão. Ai, não vou lembrar o sobrenome dele. Mas ele fez uma entrevista com o André Werneck, que era o. Acho que ele era diretor da Som Livre na época, sobre esse impacto da música da Lara Fabiano em Laços de Família. Eu Ai, vi o sim. cortinho que ele fez. E é muito interessante que isso também é uma música que também só é famosa aqui. Que não, a Lara Fabiano é famosa nos Estados Unidos e tal, internacionalmente, mas que essa música em específico parece que só dá uma bombada aqui. Também tem acho que Sex Up, do Robbie Williams, que também parece que só é mais famosa aqui por causa das novelas, né? A trilha sonora de Laços de Família também tem a outra música que era como é que é o nome? Spanish Guitar, da Toni Braxton, também Isso, virou eu um ia falar grande Tony hit, né? Braxton. Virou um grande hit. E são artistas que lá fora, nos Estados Unidos, elas até têm uma carreira muito consolidada, mas elas não são tão populares, né? Tão pop. Aqui no Brasil. E aí, por causa da novela, elas estouraram muito. E uma das coisas que eu acho mais legais da trilha sonora de Laços de Família é a presença de Rome Wasn't Built in a Day, do Mortiba. O Mortiba era uma banda de trip hop inglesa, assim, meio conceitual, meio cabeçuda. E aí, por causa da inserção dessa música na trilha, o Mortiba passou a fazer muito sucesso no Brasil. E toda vez que eles voltam, assim, os shows deles são muito cheios no Brasil. E é isso, lá fora eles são uma banda super indie. Aqui em São Paulo, até aquele hotel Unique, ele tem um bar e o bar se chama Sky, e escreve Sky, S-K-Y-E, porque esse é o nome da vocalista do Mortiba. Então é tipo assim, coisas completamente absurdas, e o Mortiba se transformou numa banda que, sei lá, se você tocar Rome Was a Beauty in a Day, a pessoa não sabe quem é Mortiba, não sabe o nome dessa música, mas quando ela ouve o You and Me, a pessoa já sabe que música é essa, então é muito legal essa relação. E também o fato de que as trilhas de novela, elas eram muito ecléticas, né? Elas têm essa coisa de para todos os gostos e sempre tinha, pelo menos nessa época, sempre tinha alguma coisa tipo dance, né? Essa coisa, esse remix, assim, não podia nem ser uma música de um grupo de dance, de house, mas
tinha um remix desse tipo. Sim, que tocava às vezes nas versões, tipo, eles estão numa festa, estão num casamento, numa coisa assim, aí tocava essas outras versões. E antes você tinha falado, né, como eles usavam a música de diferentes maneiras. Eu gosto como às vezes a música é desconstruída, e aí, às vezes eles usam só a base instrumental, às vezes eles usam outros momentos da música. Acho que tinha isso antigamente, assim, e isso realmente se perdeu, assim. Eu percebo que agora, de novo, vou citar aqui uma coisa de novo, mas é porque eu tenho achado o uso da trilha muito bom. A forma como às vezes eles usam só o instrumental da música que eu citei do Bad Bunny, às vezes não entra a parte que a música vira mais reggaeton no meio, eles usam só o instrumental inicial, e aí criam outro clima, assim, que é bem interessante. Então, acho que isso realmente é uma coisa que se diminuiu bastante, esse uso em novela. Antigamente tinha mais essas outras brincadeiras, mas eu acho que também é pelo próprio ritmo e tempo da novela, né? Quando você revê novelas dos anos 90, você olha, nossa, o ritmo do mundo era outro, assim. Quando você revê História de Amor, a quantidade de cenas que tem deles tomando café da manhã e conversando, e em Por Amor, a quantidade de vezes que a Branca Letícia está tomando café ou tomando martini e batendo papo, é assim, fantástico. Às vezes eu penso se o mundo era outro ou se também a gente se deixou meio que tomar conta de se tomar conta dessa opressão dessa opressão temporal, sabe? Se a gente não se dá o nosso tempo de tomar um café, de ficar conversando, de ir na casa de um amigo, de fazer uma visita. Eu acho que mudou o nosso próprio tempo, a forma como a gente lida com o nosso tempo, como a gente parece estar sempre muito apressado, e é meio que uma coisa que esse fato da gente estar o tempo inteiro conectado nos modificou, mas o próprio tempo das narrativas dramatúrgicas eu acho que se modificou. Quando você pega os próprios filmes, os filmes comerciais, antigamente eles tinham um outro tempo, assim, você pensar que O Poderoso Chefão era um sucesso popular, assim, é um filme de 3 horas, e que grande parte do filme eles estão conversando. E hoje em dia você não pode fazer um filme de ação para homens que não tenha no mínimo 37 cenas de porradaria e muito barulho e muita coisa rápida e muita velocidade, assim. Então acho que isso também se modifica. E aí você vê em outros meios, assim, as séries, as coisas, todas tinham outro tempo, e esse tempo vai se perdendo, assim. Então acho que tem esse tempo de atenção das pessoas se modifica muito, assim. Então, uma novela do Manuel Carlos, hoje em dia, ela já não, para a maioria do público, ela não funciona, porque é um outro tempo, é o tempo desse Flanar, é o tempo da Helena falar que o preço da feira aumentou, dela conversar sobre a filha da vizinha e perguntar como foram os exames, e aí essa cena aí, 10 minutos numa cena delas conversando. Isso não existe mais. Você pensar que, às vezes, sei lá, em Mulheres Apaixonadas ele faz um bloco inteiro que é basicamente o Tony Ramos e a Cristiane Torlone conversando, 15 minutos de cena, isso não existe, acabou. E é meio triste, porque também é uma relação que as pessoas têm com o cinema, as pessoas estão tendo que reaprender a não mexer no celular dentro da sala de cinema, todos os cinemas estão tendo que colocar um monte de aviso, tentando reeducar as pessoas. Eu acho que isso modificou, e na TV, então, isso se perde, se a pessoa não está atenta, ela vai ver o TikTok, ela vai ver o Instagram, ela vai ver o Reels, e a atenção foi perdida, assim, então é complicado, mas eu acho que foi uma mudança geral. Parece que tudo a gente está competindo, até a gente está competindo a gente mesmo com o algoritmo, né? A nossa própria atenção de fazer outras coisas também está sendo competida ali com o algoritmo. Sim, é total essa logística de tudo precisa ser nesse piscar de tempo. A própria edição das coisas na internet, que ela é uma edição muito picotada, que eles picotam o próprio espaço de tempo que a gente fala, né? Quando a gente dá essa pausa, às vezes nas coisas, eles cortam tudo, isso modifica. Tanto que teve uma época que estavam se falando de como muitas crianças e adolescentes às vezes eles cortavam a palavra no final, porque muitos youtubers cortavam e editavam as palavras no final para dar o corte seguinte. Então a gente vê uma profusão de itens de filmes, séries, que tem uma edição muito picotada, que é tipo assim, 30 cortes numa cena, que é uma coisa que não existia antigamente. Você pensa, a própria novela, ela geralmente era gravada uma câmera geral, uma câmera no rosto de cada ator, e pronto. Então eram 3 câmeras, uma que o ator olhava, a outra que o outro personagem que estava
tá na conversa falava e olhava, e a câmera para abrir os dois, um plano aberto. E aí isso tudo mudou. Hoje em dia tem cenas que tem várias câmeras, né? A própria Maura Maltner, que a gente está aqui, teve novelas que ela experimentou a tal da caixa cênica, que ela colocava muitas câmeras para captar diferentes reações. Isso modifica a relação que os atores têm com o estúdio, isso modifica o ritmo que a novela ganha, isso vai modificando várias coisas. Então, às vezes, quando eu vejo cenas longas, que tem uma câmera, eu fico assim, que coisa linda. Esses dias, as três personagens, eu sou péssimo para lembrar o nome das personagens, mas é a Mariana Ximenes, a Débora Evelyn e a... Esqueci o nome da outra atriz. As três estavam sentadas, meditando, elas estavam, tipo, num triângulo, assim, e elas estavam fofocando sobre as denúncias que tinham surgido para o personagem do Dan Stubach. E a câmera faz um traveling, isso ela anda naquele trilhozinho, né, circundando elas, circulando em torno delas, enquanto elas vão fofocando. E era uma cena que durou uns 3, 4 minutos, assim, que é bastante tempo para uma cena de novela. Só que daí a câmera ia até, ela fazia meio que uma meia-lua, ela ia até o outro lado, e daí ela chegava na outra personagem e voltava em torno delas. E era só aquela câmera, e as três atrizes estavam conversando de uma forma muito natural, assim, e elas realmente pareciam muito amigas. Então é muito legal como era uma cena completamente simples, mas ela é modificada apenas pelo fato de ela não ter cortes e de ela ser construída de uma outra maneira, que também nos coloca, nos relaciona com esses personagens de outra maneira. Então acho que tem essas coisas também trazem outras logísticas e apontam de novo para algo que a gente falou lá anteriormente, que é a riqueza que a novela tem, né? De eles poderem também hoje em dia estar experimentando com outras coisas. E eu acho que no futuro as pessoas vão olhar para algumas das novelas que a gente fez nos últimos anos e falar, nossa, como eles estavam experimentando e testando linguagens e testando possibilidades técnicas, né? Que eu acho que isso é muito legal. A gente está falando bastante aqui das novelas, das trilhas. Para você, assim, quais são as trilhas sonoras assim, quais novelas que você acha que tem uma trilha sonora assim que você fala assim, além de ser uma trilha incrível, é uma trilha que ou você olhando assim para o cenário musical assim, transformou, modificou, assim, o que você destaca se você tivesse que destacar? Que é diferente do top das novelas. Isso aqui é uma curiosidade minha relacionando música e novelas. Eu sou muito mundinho Manuel Carlos, então eu provavelmente escolheria Laço de Família e Mulheres Apaixonadas. Laço de Família porque eu acho que ela capta o mundo da virada de século de uma forma fantástica. Tem todas as músicas ali de clássicos de trilha sonora de novela do Manuel Carlos, então vai ter Corcovado, vai ter Astro Gilberto, vai ter João Gilberto, vai ter Nana Caymmi, tem o Caetano Veloso cantando samba de verão, que é lindo, mas tem várias outras coisas que vão para um outro lado completamente diferente. Então tem a Daniela Mercury gravando Como Vai Você, que é uma versão linda, tem a Débora Blando, que era uma artista muito pop naquele momento, tem a Shania Twain com Man, I Feel Like a Woman, que é tipo assim, a cara daquela virada de século. Nas próprias coisas internacionais tem a Lara Fabian, né, Toni Braxton, que a gente citou, tem a Bebel Gilberto cantando So Nice, que é o momento que ela surge para o mundo e que ela lança o disco dela, que é muito importante. E aí tem essas coisas meio específicas da época, eu acho o fato de ter Patufu, por exemplo, muito diferente, o fato de ter Balada do Amor Inabalável, que é uma música do Skank, que é a composição do Samuel Rosa com Fausto Fawcett, que é uma coisa assim muito maluca e virou um sucesso por causa da novela. E Mulheres Apaixonadas eu acho que também capta muito esse espaço-tempo ali da novela de uma forma pop e interessante e rica. E era uma novela que tinha tanta gente, tanta coisa, então tem muita música, tem, sei lá, vai dos tribalistas, a Luísa Posse, da Bethânia, o Tom Jobim, a Miúcha, tem a Avril Lavigne, o Maná, o Rod Stewart, o Tiziano Ferro. Aí eu lembro que tinha até uma música que eu acho muito engraçada, que é Você, que é uma música do Menescal e do Bosco, e é cantada pela Marília Gabriela, com participação do Reinaldo Giannichini. Isso tá na trilha, eu acho isso sempre meio curioso. Mas enfim, tem muita coisa nessa. E tem Nora Jones, que também ganhou uma carreira no Brasil por causa da presença de Don't Know Why nessa trilha. Então, são duas trilhas que eu acho que marcaram a época. Eu falo que Mulheres Apaixonadas só tem musicões, é difícil de você escolher, que tem muita música boa. E realmente, as novelas do Manuel Carlos tinham uma trilha muito boa. Você falou de História de Amor, e quando eu vi a primeira vez, eu fiquei durante um bom tempo ouvindo a trilha, porque, nossa, tem músicas muito boas lá.
E você pensa nas na trilha de Mulheres Apaixonadas, eles fizeram o primeiro disco duplo, a novela fez tanto sucesso, o disco duplo vendeu horrores, aí depois eles lançaram um terceiro disco, que tinha várias outras coisas que também foram resgatadas, assim, tinha o Jota Quest com Amor Maior, tinha o Skank com Dois Rios, eles resgataram uma música do Renato Russo, mais uma vez, que era linda também. Então tinha muita coisa. Ainda tinha o fato de que a Elisa Lucinda ainda cantava no piano bar, né? Então vira e mexe tinha números musicais também que eram lindos. Eu acho a trilha de Mulheres Apaixonadas muito curiosa. Pra mim, a maior, assim, acho. Às vezes eu ouço, simplesmente quero ouvir uma música, coloco a internacional. Mas eu acho muito curiosa porque é uma das únicas novelas que eu vi ali dessa época e diante, que primeiro toca a internacional e depois a metade da novela toca a nacional. Que normalmente era o contrário, né? E a Mulheres Apaixonadas é o oposto. Eu acho muito curioso isso dentro da novela. É porque Mulheres Apaixonadas é o que eu falei, eles lançaram a trilha conjunta, né? O CD vinha os dois CDs de uma só vez, que era diferente da logística que antigamente primeiro saía um CD, depois saía outro CD. Então acho que isso já é diferente, né? E aí por isso que tocava meio tudo misturado. E você falando da cena de Quem Ama Cuida, né? Essa cena eu achei muito interessante. Você falar, eu não tô assistindo a novela, então tudo que eu ouço da novela eu acho que me dá uma vontade de assistir, sabe? E aí eu tava pensando, a gente teve a Jess Bandeira como convidado, e ela tem muito essa coisa do teatro, né? Ela pesquisa teatro e tudo mais. E a gente também estava comentando sobre essa mudança da TV teatral para a TV cinematográfica. Eu acho que essa cena que você trouxe de Quem Ama Cuida, ela é muito ilustrativa disso, né? Da TV cinema, da gente tá, da gente não tá mais tão vendo a novela como um palco de teatro dessa distância, né? A gente assistindo, mas a gente está inserido dentro da telenovela, né? Nós somos a quarta amiga ali conversando com ela. Sim, eu acho que a TV passou a beber muito do cinema nos anos 2000, e eu acho que as próprias mudanças técnicas de você poder fazer determinadas coisas com as câmeras de uma maneira mais fácil, mais simples, possibilitou com que fizessem essas mudanças. E aí também acho que tem essa questão de as pessoas estarem consumindo outras mídias, outras coisas, a novela também se modifica muito. Quando você vê as novelas dos anos 90, você vê que era uma edição e um corte mais específico, assim. E acho que nos últimos anos a gente vai para um espaço bem mais experimental e se testam outras coisas, se testam outras logísticas, que eu acho que é muito rico também. Como eu falei, acho que pode se experimentar e criar coisas diferentes. Bom, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer um top 5. E todo mundo fala, é tão difícil fazer. A Nath sempre diz, a gente pede para os outros, mas não sei se a gente seria capaz de fazer, né? Mas você trouxe pra gente, não sei como que. A gente sempre deixa a critério do convidado comentar. Normalmente a gente vai comentando e vai falar o nome da novela e aí vai comentando junto. Tá bom. Você falou que não é em É, ordem, né? eu não criei uma ordem, porque eu não ia conseguir elencar uma novela especificamente, porque eu acho que cada novela a gente tem relações específicas. Então, tem novelas aqui que eu, obviamente, não vi elas na sua transmissão original, mas que elas me impactaram e que elas continuaram relevantes e ricas. Tem novelas que elas têm impacto afetivo e que, obviamente, você vê e revê e você passa a se conectar com aqueles personagens. Mas é isso, eu não consegui montar uma ordem, porque cada uma tem o seu porquê. Vamos começar com A Viagem, então. É uma novela que eu não vi ainda, mas eu acho que talvez esse ano não passe, embora eu esteja vendo insuportavelmente Pretensão, que tá me cansando de. Mas a Nath falou que A Viagem é uma novela totalmente diferente da Ivani, talvez tá me chamando pra ver. Sempre aparece, sabe? Aqueles cortes. Aí é muito boa, eu gosto. Eu sou completamente enlouquecido pela viagem. Eu lembro que um dia a gente estava falando alguma coisa de A Viagem no Uber, e aí o motorista do Uber virou e falou: Ai, A Viagem, aquela novela, eu adoro, uma das melhores novelas. E eu falei: Isso aí, moça, é a melhor novela. Eu sou completamente apaixonado porque eu acho que tem uma
confluência de coisas muito positivas na novela. A Cristiane Torlone está num momento muito incrível, acho que tem toda a história pessoal dela por trás da novela que impacta nisso. Eu acho que ela e o Antônio Fagundes são, tipo assim, meus pais, eu sou muito apaixonado pelos dois juntos. A Lucinha Lins e a Fernanda Rodrigues também são muito incríveis juntas. Eu acho que é isso, tem um elenco muito bom, uma trilha sonora muito deliciosa, assim. A Andréa Beltrão está absurdamente linda. E eu acho muito engraçada a viagem, porque eu acho que é o poder de uma boa narrativa, porque tem muitas mensagens em A Viagem que eu discordo totalmente, assim, porque eu acho que a novela é muito careta. Então, sei lá, quando eles querem colocar a Fernanda Rodrigues, que ela está se desvirtuando e perdendo seus caminhos, ela passa a ouvir rock, assim, entendeu? É umas coisas meio assim bobas, meio coisas que a minha avó diria. E aí eu acho isso meio, eu entendo, a Vani era uma senhora, ela estava bem senhorinha na época que ela fez esse remake, e tem coisas que eu acho ali muito bobinhas, sabe? Muito caretas mesmo. E é muito engraçado, porque apesar disso, isso não me incomoda, sabe? Eu acho que isso faz parte do universo de A Viagem. E aí eu acho tudo muito bonito. Enfim, adoro A Viagem. Eu acho que a Eveni, assim, ela é uma das minhas autoras de novela preferidas e tal. Amo as novelas da Eveni, mas eu acho que ela sofreu desse mal do conservadorismo da idade, sabe? Eu acho que talvez a Sim. nossa geração não vá, tomara, não caia nessa, mas eu acho que sim, porque às vezes a gente vai ver, assim, A Viagem mesmo original, né, que tem algumas cenas, e é uma novela muito progressista, assim, Mulheres de Areia, é muito progressista. E aí a gente vê esses remakes que ela fez na Globo, e são remakes muito datados. E remakes que estão datados em relação às originais, isso que é o mais doido, assim. E que Então, são datados para a época, você pensa assim, início dos anos 90, as outras novelas, sei lá, tipo, as novelas do final dos anos 80 já estavam falando de assuntos muito avançados, e aí dos anos 90 ela parece estar voltando para algumas coisas muito caretas, então acho que isso é curioso para o seu próprio tempo. exatamente, eu acho que acaba. É uma coisa que fica um pouco desconexa, embora as novelas sejam excelentes, tal, tenham uma grande fanbase, mas a gente começa a observar isso, né? Que em relação com os próprios originais, elas meio que dão um passo para trás, dão essa coisa do conservador, tem essas poréns, mas como novelas muito bonitas. E Sim, aí a gente tem Vale Tudo, que é, de 1988, tá, gente? é a original, né? Gente, quando se fala Vale Tudo, a cabeça já vai lembrar que é a única maioral que existe. A de 88, gente. A A de cabeça já vai. 88. A cabeça vai para esse lugar. Eu acho essa novela, eu vi ela na pandemia, né, no Globoplay. Eu acho completamente absurdo a experimentação, a logística. Eu acho que eu tenho muitas falhas nessas novelas ainda dos anos 80, acho que tem muita coisa para ver, mas eu acho que nos anos 80 a Globo estava num momento muito livre, assim, testando muitas coisas. Então, alguns autores se aproveitam disso e criam coisas muito interessantes. Então, eu acho a forma como a novela capta o espaço-tempo daquele mundo de 1988, 1989, é de uma riqueza, assim. Eu acho que a história criada pelo Gilberto Braga, Agnaldo Silva e a Leonor Basseres é, tipo assim, incrível. E aí eu acho que todos os atores estão em níveis, assim, completamente absurdos. A Regina Duarte está, talvez, num dos seus melhores papéis. E olha que ela fez muita coisa boa. Antônio Fagundes está incrível. A Glória Pires está, assim, fantástica. Eu lembro que eu fiquei completamente obcecado pela. Nossa, agora faltou um nome na hora que eu ia dizer que eu estava obcecado por ela. A Solange. Isso, eu fiquei completamente obcecado pela Lydia Brond. Então eu fui atrás de muitas coisas, eu passei a assistir outras novelas por causa da Lydia Brond, eu assisti os filmes que ela fez, eu fiquei assim, muito apaixonado por ela. Acho tudo muito lindo nessa novela. E é engraçado, porque ela é uma novela escura, ela é uma novela que, para os nossos padrões de hoje em dia, ela é muito escura, muito dark, assim, mas ela é muito bem escrita, muito bem feita, tudo muito alinhavado de uma maneira muito boa, assim. E tem tantos momentos tão icônicos, tão fantásticos, assim, eu acho que é uma novela muito absurda. A Renata Sorrah de Heleninha também é uma coisa incrível. Enfim, adoro o Vale Tudo.
Eu gosto muito quando as pessoas falam que é uma novela escura, porque essas novelas dessa época, do final dos anos 80, elas são absurdamente maravilhosas de experimentação de câmera, assim. E eu acho que Sim. Vale Tudo é uma novela que ela brinca muito com o claro escuro, sabe? Ela tem essa coisa demais da iluminação. E eu sempre cito, porque eu amo essa cena, eu sempre cito essa cena. Top cenas toscas da teledramaturgia brasileira, que é quando o Afonso vai conhecer a bebê da Solange, que é a filha dele, só que ele não sabe que ela é a filha dele. E aí eles estão no hospital, eu acho que é no hospital, e ela tá com o bebê, e ele tá com o bebê assim meio distante. E aí quando ele fala, eu posso pegar ela, e ela entrega o bebê pra ele e fica o bebê entre os dois, e aí a cena se escurece e atrás deles fica um holofote e fica tocando em looping. Eu amo essa cena, a Nath já me ouviu descrever 500 vezes. Fica em looping tocando, te faço um filho, te faço um filho, te faço um filho. Eu amo essa cena. Eles testam muitas coisas mesmo dessas logísticas das cenas internas, a forma como a câmera é colocada, tem várias coisas. Que inclusive é um dos problemas da nova versão, tinha o próprio fato de algumas cenas serem muito plastificadas, muito falsas, porque tinha muita cor, muita coisa, tudo acontecia junto, e eu ficava assim, ai meu Deus, as cenas da Heleninha me incomodavam horrores por causa disso, assim, porque as da Heleninha tinham uma coisa, um universo, quando você entrava nas cenas da Heleninha e da Renata, tinha um universo que ela habitava, que ela ficava meio trancada naquela casa, naquelas coisas. E vocês estavam falando de novelas assim escura. Ah, eu sempre cito que além de Vale Tudo, Roda de Fogo é muito escura, tipo, ainda acho mais escura do que Vale Tudo, né? É uma outra novela aí dos anos 80 que tem essa questão aí da iluminação. Aí depois, vou até explanar que você pediu para tocar, mas eu acho que a gente pode conversar das duas. E você trouxe Pode. Por Amor e daí você pediu para trocar por Laços, mas a gente falou bastante de Laços, a gente pode falar mais de Laços, mas também de Por Amor. Eu acho que foi uma dificuldade. Eu quis não colocar duas novelas de um mesmo autor. E aí eu tive muita dificuldade de escolher uma do Manuel Carlos, porque eu acho a sequência História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, assim, perfeita. Não tem nada para se reclamar. Eu acho assim muito genial toda essa sequência. E aí foi muito difícil escolher uma. E aí eu pensei que Por Amor é uma novela que eu amo muito, só que Laços de Família foi uma novela que marcou muito na infância, porque eu acho que ela tá muito no cerne do porquê eu amo novela, assim, eu acho que Laços de Família tem essa relação. Eu sou completamente psicótico pela Vera Fischer, por causa dessa novela, eu amo muito a Vera Fischer, eu amo muito a Marieta Severo de vilã em Laços de Família, eu amo todas as logísticas, todas as tramas, acho tudo muito bem amarrado, a Débora Seco, assim, de Íris é um negócio incrível. E aí ontem, antes da gravação, apareceu para mim a sequência específica de que a Helena está chegando no Rio Grande do Sul para as sequências que ela vai reencontrar o pai. E aí eu fiquei pensando o quanto eu amo toda essa fase que é a Vera Fischer chegando ao Sul, ela reencontra o Fernando Torres, a Lia Cabral, e a gente é apresentado a Íris, que é a Débora Seco. O Fernando Torres é um dos grandes amigos do Manuel Carlos. No livro de Memórias da Fernanda Montenegro, ela conta como todos eles eram esse grupo de amigos e eles meio que se desenvolveram enquanto artistas juntos nos anos 50. Então é muito bonito porque o Fernando já estava no final da vida, ele já estava com dificuldades de fala, que o Manuel coloca ele como uma celebração da amizade e da paixão deles pela arte. Eu acho isso muito bonito no Manuel Carlos, como ele. Até fiquei emocionado de falar isso. Mas é que eu acho isso muito bonito. Daí eu acho que todas essas novelas do Manuel Carlos têm esses momentos que me emocionam muito. Eu lembro muito de assistir Mulheres Apaixonadas, por exemplo, e a sequência tinha o casal de idosos, que a Doris fazia mal para eles, e eles usavam muito isso para celebrar toda essa história, essa cultura de teatro, que é a mesma cultura de onde advém o Manuel Carlos e o Fernando Torres. E eu lembro de chorar muito junto com a minha mãe na sequência que os idosos vão para o Retiro dos Artistas e eles deixam uma carta muito bonita. E eu lembro quando passou de novo na TV, eu chorei de novo. Toda vez que eu vejo essa cena, eu choro de novo, que eu acho ela muito linda. E aí eu acho que tem isso, o Manuel Carlos me emociona muito nas histórias dele. E aí, inicialmente, eu tinha colocado Por Amor, porque eu acho... Eu falei de novo, sou fã
do Antônio Fagundes, né? Então, acho, por mais que ele tenha sofrido muito fazendo essa novela, eu adoro essa novela. E eu gosto muito da Suzana Vieira de Branca. E eu sou completamente apaixonado pela energia que ela e a Carolina Ferraz têm juntas. As brigas de mãe e filha, para mim, são perfeitas. Eu sei de cor várias brigas delas. Eu sou completamente apaixonado pela briga que a Milena vai para os Estados Unidos e ela volta com uma tatuagem de rena escrito Nando nas costas. E aí ela fala uma frase que nunca foi dita, que ela falou: é uma tatuagem de rena, está super em alta em Nova York. Nunca as tatuagens de rena tiveram em alta em Nova York. E o fato é, a Suzana Vieira leva ela para o chuveiro e ela fica tomando banho, tentando tirar a tatuagem, e a Carolina Ferraz fica gritando. Enfim, eu acho o encontro das duas, assim, uma perfeição, e como elas brincam com o texto do Manuel Carlos de uma forma muito boa, assim, o fato de que as duas se espinham, assim, é muito legal. Enfim, foi meio bloco Manuel Carlos, né? Não escolhi uma novela, ficou um bloco Manuel Carlos. A tatuagem de rena apenas em alta em Praia Grande, nunca em Nova York. Nunca em Nova York. Se ele ainda tivesse falado, sei lá, na Califórnia, mas tipo, em Nova York, em 96, em 97, sei lá, as pessoas estavam assistindo Sex and the City, mané. Nossa, eu lembro que a tatuagem de rena nessa época era muito estigmatizada. Tipo, eu nunca pude fazer. Todas as minhas amigas faziam, eu nunca pude. Porque, por causa do negócio da tatuagem, né? Tatuagem era uma coisa que não se fazia. Moças de família não faziam tatuagem. Sim. E, por amor, ainda tem uma questão muito importante, que é o cachorrinho da Maggie. E eu acho muito simbólico o fato de que o cachorrinho da Maggie, A no final... Inés. Isso, no final A ela se Inés. casa com o cachorrinho do Jorge Amado e da Zélia Gattai. Olha, já fomos um país! O Pug de Jorge Amado e Zélia Gattai participou de uma novela do Manuel Carlos. Com direito a casamento televisionado, né? Sim, Nossa. icônico, icônico. Ai, que novela boa. Eu gosto bem mais de Por Amor do que Laços. Eu gosto de Laços também, mas Por Amor pra mim é um... Não sei, tem esse sentimento de... Exato, já fomos um país, sabe? Esse sentimento do É que eu acho, Brasil como... é que Ai, é isso que eu falei. Eu acho que todas essas 4 novelas, para mim, elas têm, que eu falei na sequência, né? Elas têm um carinho muito específico. É que eu acho que em História de Amor e Por Amor, o Maneco ainda não tinha ficado tão grandioso quanto ele fica nas outras. E aí eu acho que essas têm um senso de realidade muito bom, assim. Você acredita naquelas coisas. Eu lembro de que todo o plot do Paulo José com a Cecília Dassi me mexia muito com a minha família, porque o meu pai era alcoólatra, ele lidou com isso durante a vida toda dele, e era uma grande questão, assim, pra gente. A forma como a novela abordava isso era tão delicada, assim. Eu lembro das cenas que a Cecília Dassi leva ele para as reuniões do Alcoólicos Anônimos, e ela fica esperando na porta, assim. E aí, de novo, a gente volta para aquilo. Ver Paulo José brilhando, são cenas, assim, absurdas. O Paulo José tá, assim, fantástico. Então, tipo, realmente, já fomos um país. aí tem Chocolate com Pimenta, que Eu não é... podia não ter uma galhofa do Valcir Carrasco. Mas eu acho que eu acho que tem essa coisa de assistir, são novelas que eu assistia muito em família, a minha mãe também adora muito. Eu lembro muito que toda vez que passava, a minha mãe ficava sempre falando, porque a Laura Cardoso e a Mariana Ximenes no início usam umas trancinhas, né, que é amarrada em cima, e a minha mãe foi criada por uma tia dela no interior, e a minha mãe sempre falava, a tia fulana usava a mesma trancinha, igual ela. Eu vejo a Laura Cardoso e vejo a minha mãe de criação, a minha mãe dizia. Então, tinha essa memória afetiva de ser uma novela compartilhada em família, sabe? E eu acho uma novela tão gostosa de assistir. Ela traz todos esses arquétipos, esses universos do cinema clássico hollywoodiano, assim, essa coisa da vingança, essa coisa meio vento levou, todo esse dramalhão. Eu acho tudo muito divertido. E eu adoro aquelas bobagens, eu adoro Elizabeth Savala com o texto do Valcir Carrasco. Eu acho tudo tão bom. A Drica Moraes é tipo assim, ai, por Deus, eu amo muito ela. E eu acho tudo muito gostoso nessa novela. Acho assim, tudo divertido, acho os figurinos lindos. Enfim, acho uma novela que é muito aquece mesmo a alma, assim, uma novela que me faz bem rever toda vez que eu vejo. E toda vez que eu vejo, eu me divirto, dou risada com as mesmas cenas dele estacando bolo, todas as mesmas bobagens, eu dou risada. É engraçado que eu, não, eu lembro da novela quando eu era criança, mas eu não tenho esse apego afetivo com ela. Pra mim é bem mais o Cravo e a Rosa do que Chocolate.
E eu acho muito bonito ver as pessoas que têm um apego com essa novela, porque elas sempre falam o mesmo meio discurso parecido, que é tipo, é um apego afetivo e sempre que eu assisto, sempre que tá passando eu paro pra ver, eu gosto, enfim, me Então, e é traz um engraçado que momento, né? eu tenho toda essa fase do Valsir, é uma fase que eu gosto muito. Tanto que o Cravo e a Rosa eu fiquei pensando, coloco Cravo e a Rosa ou coloco Chocolate de Pimenta? Mas daí eu pensei que Chocolate de Pimenta eu acho que eu já vi mais vezes. Então eu vi muitas vezes. Mas o Cravo e a Rosa eu também já devo ter visto umas 5 vezes. E eu também gosto muito, assim, eu acho tudo. Eu acho essa fase do horário das 6, desse Valsir que era leve, era assim, tinha coisas muito gostosas. Então eu gosto muito dessa fase inicial dele na Globo, eu acho super divertido. E aí, pra finalizar, a Tieta, Tieta que. é um desses clássicos que eu não tinha visto. Eu assistia muito, eu conhecia alguns cortes, algumas coisas, e aí eu vi agora completa e fiquei muito apaixonado, porque eu acho que o universo do Jorge Amado é um universo muito rico, e o Agnaldo Silva, quando ele quer, ele se puxa a fazer os melhores personagens paralelos. Então eu acho que todas as subtramas de Tieta são muito boas, são muito divertidas. Eu adoro que a novela não se leva a sério, e aí tem umas trilhas aleatórias, entram do nada, quando acontece uma coisa engraçada, e aí você casca o bico com uma bobagem, assim. E aí eu achei, o fato Beth Faria de Tieta é um desbonde, um deslumbre, eu sou completamente apaixonado pela Beth Faria. Acho todo o elenco da novela muito bom. Elizabeth Savala de Carmozina, tipo assim, fantástico. Joana Fon de Perpétua, é um absurdo. Eu acho que tem o fato de que eu gosto de novela com grandes mulheres, então vocês veem que não tem novela do Benedito Rui Barbosa aqui, que eu gosto de novela com muitas mulheres conversando coisas de mulheres, e eu acho que Tieta tem muito isso. E aí eu acho que tem todos os avanços, as ousadias do Agnaldo Silva, tipo, todo o plot de quando a Rogéria aparece, a Ninete chega na cidade e o rebuliço que ela causa na cidade é uma coisa que é extremamente o universo do Jorge Amado provocar essas tensões e é muito bonito como o Agnaldo inclui essas diferenças. E eu acho a coisa mais absurda da história das novelas, basicamente a última cena ser todo mundo se afogando em areia para ele não fazer Tieta 2. Então, acho muito icônica. E a trilha sonora também é excelente. Eu acho que ela meio que vislumbra o que seria o crescimento do axé nos anos 90. Ela tem coisas lindas do Caetano Veloso. Acho tudo maravilhoso. Eu não lembro com quem que a gente estava conversando, que algumas pessoas já trouxeram Tieta aqui, e a gente estava falando sobre como é uma novela que só poderia ter sido feita naquele momento. Não tinha como ter sido feita antes nem depois. Era Sim, a redemocratização ali. porque tem os temas de Tieta, eles são muito complexos, inclusive para se lidar hoje, porque ele fala sobre sexo, sobre desejo, em caminhos muito diversos. E aí ele vai falar tanto num caminho, por exemplo, de que existe, sei lá, a liberdade do desejo da Tieta, dela ser uma mulher que faz o que quer e quando quer, e até quando ela se prostitui é porque ela quer, da forma que ela quer, que é completamente oposto, por exemplo, do personagem do coronel, que agora esqueci, deixa eu ver aqui, eu estava com ele aberto aqui, o ator da Tapitanga, que ele tem aquelas mulheres, ele é obviamente um predador, mulheres não, meninas, assim, que elas são tratadas como essas meninas que ficam presas na casa dele, e ele meio que, obviamente, abusa delas. Isso é tratado de uma... obviamente, é uma forma de se representar isso na novela que hoje em dia seria representado de uma maneira diferente, acho que ficaria mais óbvio os crimes que ele está cometendo ali, mas acho que são temas que falam sobre essa essa hipocrisia geral de que a liberdade sexual da Tieta é muito questionada por aquela cidade, enquanto aquele velho está ali cometendo crimes com aquelas meninas, mas as pessoas ignoram porque ele é um velho rico e ele é tipo, domina a cidade. E aí, no caso, a Tieta, ser a Tieta, é um rebuliço por qualquer coisa que ela faça. Mas, enfim, acho uma novela muito bonita, muito divertida, muito interessante, e é muito bom ver a Beth Faria na tela da TV.
Eu não assisti ainda, mas você tava falando dessa liberação feminina, né, equivalência. E aí eu pensei que, eu acho que foi a Cíntia do Comida Novela que ela trouxe, que isso só é possível com o texto do Agnaldo. Se fosse qualquer Sim. outro autor ali, talvez não tivesse chegado até lá, né, não poderia. É que o Agnaldo ele se torna uma figura muito complexa nos anos 2010, especialmente, mas é muito maluco você pensar que o Agnaldo Silva, antes de escrever novelas, ele era um dos jornalistas fundadores do Lampião da Esquina, que é o nosso primeiro jornal LGBT, e ele era um jornal muito à frente do seu tempo, porque ele não era uma publicação que só falava de cultura LGBT, ele falava de cultura LGBT em costura com todas as outras minorias. Então tinha, por exemplo, tem uma entrevista icônica da Alessi Brandão falando sobre ser uma mulher negra lésbica existindo dentro do universo do samba. Aí tem eles questionando Lula na época das greves sobre a existência de peões de fábrica gays. Então tem várias coisas que são muito essas intersecções. Então fica muito claro que as coisas que estão em Tieta são temas que ele conhecia, que são a prostituição, a vida dessas mulheres. Então quando ele insere uma personagem como a Ninete da Rogéria, são personagens que provavelmente ele entrevistou muitas vezes, que ele esteve em contato. Então acho que tem essa delicadeza de alguém que conhece esses personagens, sabe? Que esses personagens não são uma pesquisa de campo para ele. Aquela mulher como a Tieta provavelmente eram as amigas dele, sabe? Então acho que isso é muito rico. Eu sempre falo que o Agnaldo Silva é um autor que consegue levar muito da vivência dele para as novelas dele, e você percebe como fica tudo muito natural. Eu sempre falo que ele, assim como o Valcir, ele é um autor que fala pro popular, ele tem essa questão do popular de um jeito diferente do Valcir, são formas diferentes de se falar do assunto, dessa questão do popular, e ele é um autor que eu acho incrível como ele consegue se apropriar das histórias, das vivências no decorrer da vida e coloca na novela, nos personagens dele. É tudo muito interessante a forma como ele consegue construir isso. Eu acho que a riqueza do Agnaldo tá que ele consegue fazer uma nuance que as novelas dele têm uma linha que é muito clara e que funciona para todas as pessoas. Então você vê a novela e você capta todas as coisas que ele está passando. Mas se você tem algumas das mesmas referências que o Agnaldo, você vai pegar essas referências. E aí a novela ganha outras camadas, que elas não fazem necessariamente falta para quem não tem essas referências, mas elas só engrandecem para quem tem as referências. E eu acho isso uma riqueza, assim, que é uma inteligência de conseguir colocar referências sem dizer assim, ó, eu sei mais que você, mas eu estou compartilhando com você uma referência que eu gosto, uma coisa que me é cara. E aí eu acho que essas amarrações que ele faz são muito ricas, que é quando você está assistindo a novela, você vai descobrindo coisas, você vai se encantando com coisas, ou você vai rindo de piadas que eles fazem que funcionam muito claramente para algumas coisas, que é meio a forma como ele consegue sempre usar termos e logísticas da comunidade LGBT, ele insere nos personagens dele, e isso funciona de uma maneira muito clara. Assim, eu acho que todas as nuances, as coisas da Nazaré, por exemplo, de Senhora do Destino, tem muito a ver com referências claras da comunidade LGBT, como ele consegue criar essa personagem mesquinha e horrorosa que fala coisas criminosas a partir dessas logísticas. Mas eu acho um talento fantástico. E acho que é isso. A Foi. gente falou bastante. E poderíamos falar muito mais. A gente sempre fala, o povo, alguns convidados falam, mas eu não sei se vai dar certo e tal. Gente, é uma conversa de novelas. Vocês gostam de novelas, vai dar certo. E vai dar muito. Mas é isso. A gente falou bastante, mas a gente poderia continuar falando. Eu acho que por mais horas e horas. Porque eu acho que a gente tem que chamar você de novo para falar só sobre esse gênero de novela, porque é um assunto que rende bastante. Você tem essa perspectiva mercadológica, acho até, né? Eu Mas, adorei, gente. mas é isso, Eu obrigada adorei. por ter concordado de vir, por ter participado, porque foi um papo muito legal. Fico feliz que deu tudo certo. Agradecer mais uma vez. Dizer para as pessoas, se elas quiserem ouvir mais a minha voz, tem o podcast Vamos Falar Sobre Música, mas vocês também me encontram nas redes underline Renan Guerra. É isso. Beleza, obrigado, gente, por ter ouvido até aqui. Eu sei que se vocês ouviram é porque vocês gostam de novela, então sempre estejam aqui.
Vamos trazer outros convidados, o Renan vai voltar aqui também algum dia. E sigam a gente nas redes sociais no capítulo anterior. A gente tá no YouTube, no Spotify, dá pra ouvir também. E temos no capítulo anterior Convida, que é esse daqui que a gente tá fazendo, que é áudio com convidado. Temos o vídeo do mês, que é vídeo no YouTube e áudio no Spotify, que a gente fala sobre alguma coisa específica. Esse mês é sobre Sex Appeal, minissérie. E as lives no final do mês, toda última segunda-feira do mês, às 8h30, a gente faz esse apanhadinho geral tudo que aconteceu no mundinho noveleiro. Nath? Oi, @nath.natv no Instagram, me sigam lá, que vocês encontram conteúdos de TV e entretenimento e encontram os outros espaços digitais que eu habito aí para vocês consumirem o que eu produzo. É isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. E obrigado, Renan, mais uma vez. Obrigado, beijo. Beijo.